Rogamos a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, ao Cristo de Deus, que é a essência que nutre e norteia a nossa consciência, aos seus emissários divinos que nos inspiram, à nossa consciência que nos intui, aos elementos e elementais que nos sustentam, em nome do Cristo, em nome de Deus, a nossa infinita e eterna gratidão. Gratidão ao César Ayala que nos conduz até vocês. Gratidão a vocês, netos espectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras que são a causa do nosso existir. Hoje vamos falar com Deus, mas quem vai fazer a oração não sou eu, é o Alexandre Marques, que veio de um planeta distante, está fazendo um curso intensivo por aqui e lecionando ao mesmo tempo. E esse irmão amado, essa alma querida, esse amigo eterno, sempre é muito bem-vindo para essa troca de ideias entre livres pensadores. Seja bem-vindo, Alexandre Marques. Obrigado, Sebastião, por sempre esse acolhimento que você nos dá. Ao César Ayala, que dirige essa espaçonave, e a todos aqueles que, de uma certa forma, têm empatia com a proposta do despertar e que nós, de alguma maneira, só estamos tentando trazer novos olhares sobre o mesmo espírito do despertar, né? Então, hoje, Sebastião, nós vamos. Todo encontro nosso é sempre um estudo, né? É um bate-papo entre amigos, sim, mas como amigos nós sempre estudamos juntos. Eu desconheço as vezes em que nós jogamos conversa fora, né? Todas sempre foram muito bem recolhidas. E o título da nossa live de hoje é Diálogos com Deus. E esse tema, por que diálogos com Deus? Nós vamos hoje analisar um poema. E esse poema se chama Ó Senhor, tá? Se o César puder já colocar ele ao lado, nós já vamos falando sobre ele, né? Segura aí nessa tela. Isso, aí mesmo, César, né? Então, assim, o que é esse poema Ó Senhor? Nós vamos ter a oportunidade de, durante o programa de hoje inteiro, em comunhão com quem estiver nos ouvindo, entrar nessa comunhão com o Criador. Porque o poema ele é composto de somente 24 versos, 24 linhas, e todas elas vão buscar essa conexão com o Criador. Então, como nós vamos fazer várias atividades ao mesmo tempo, é o quê? É um estudo, é uma oração, é uma conexão e também um momento para chamar a atenção de quem está nos ouvindo do seguinte, né? Os poemas, hoje na atualidade, eles são assim textos que são um pouco desprezados pela humanidade em geral, né? Não de forma absoluta. E em razão disso, nós queremos mostrar que, na verdade, os poemas podem conter sínteses, resumos de conhecimentos profundos. E que justamente a sonoridade, o ritmo dos poemas, eles têm um quê a mais, que é o quê? Por esse ritmo, pela sonoridade, e te elevando aos poucos a um estágio acima do comum, acima do nosso trivial. E aí, aqueles que permitirem entrar nessa frequência, nós vamos clamar para que eles notem verdades que antigamente não seriam, que numa condição normal não seria notado. Então,
Antes de entrar no poema, eu vou falar um pouquinho do que é esse poema, tá? E aí daí a gente já entra. Esse poema, ele foi escrito no momento pela consciência Manu Mirahama, no momento em que a personalidade estava muito para baixo, estava com o sentimento de que tudo dava errado sempre, tudo dando errado, e começou a entrar num momento de introspecção, até um tanto depressivo, e aí começaram a sair as primeiras linhas. Nesse processo de está tudo errado e terminar o poema, passaram-se 2 horas. E no final das 2 horas, já não era mais a mesma pessoa. E tudo aquilo que estava sentindo de negativo não existia mais. Onde eu quero chegar? Que se esse poema foi capaz de elevar uma criatura a um outro nível, será que ele não pode fazer isso com mais gente? Então é isso que nós vamos descobrir. Então, assim, ele é formado, para quem gosta de poemas, né? Ele é formado na sua estrutura em quadras. O que é quadras? São de 4 em 4 versos, né? E ele é em monorrimas. O que é monorrimas? Tá? Cada estrofe, cada quadra, né? Cada estrofe contém 4 versos que eles terminam sempre com a mesma rima. Isso gera um desafio muito grande para quem está escrevendo. Por quê? Porque encontrar o conteúdo que quer se levar e alinhando essas rimas torna o desafio um pouco maior. Mas aconteceu. E aí vocês vão ver durante a nossa conversa que eu vou falar do eu lírico. Por que eu lírico? Porque quando a gente fala de poema, o eu lírico é quem está dentro do poema fazendo está na narrativa. É diferente do escritor, do autor, tá? Então, a personalidade que escreve é uma e o eu lírico é quem está lá. Então, nós vamos falar do eu lírico. E aí, nós vamos entender diferentes atributos de Deus, nós vamos, em cada estrofe, é importante essa introdução, porque quem estiver nos acompanhando vai ter já uma prévia, uma palhinha do que ele deve olhar. Em cada estrofe, em cada quadra, nós vamos ver que está sendo evocado uma dimensão diferente do sagrado, de Deus, do Senhor. E o que é esse diálogo? É um diálogo íntimo entre a fragilidade humana e o desejo de evolução, o desejo de transcendência. Então, durante todo o tempo, como fala da fragilidade humana, nós vamos ver que é explorado os paradoxos, as dualidades, que vai explorando esse conflito interno, que é o desejo de transcendência, mas uma realidade que ainda não corresponde a essa transcendência. Então, nós vamos lá, vamos começar, né? César, por favor, mude uma tela. O poema, como ele só tem 6 estrofes, nós vamos ler ele por inteiro e, de fato, ele só tem 1 minuto de leitura. E depois nós vamos olhar quadra a quadra, tá? E no modelo que nós desenvolvemos, assim, eu vou levar um pouco da nossa percepção do que é cada quadra. Aí, ao analisar uma quadra, eu passo a bola para o Sebastião, que ele vai fazer a análise dele. Então, e nisso tudo nós vamos ter, vamos dizer assim, 3 interpretações. A minha, a do Sebastião e a sua que está nos ouvindo, que vai fazer a junção dessas peças do quebra-cabeça. E vamos ver o que é que vai acontecer. Então, César, vá acompanhando a leitura, que na hora que eu terminar a última linha, você muda de tela, tá? Ó Senhor, de Manu Mirahama,
Ó Senhor do universo, entre sentimentos que malverso, busco sublimar o controverso, morador no hábito adverso. Ó Senhor da vida, entre dívidas devidas, busco destramar dúvidas, ávidas por verdades impávidas. Ó Senhor do tempo, entre distrações e contratempos, busco discernir a tempo realidades que não contemplo. Ó Senhor das virtudes, entre teorias e vicissitudes, busco a miúde a servitude, na mansuetude da licitude. Ó Senhor da imensidão, entre solidão e escuridão, busco a ti em prontidão, na vastidão da gratidão. Ó Senhor de tudo, entre vós eu vos saúdo, busco desnudo teu conteúdo, amar a ti em tudo e sobretudo. Ótimo, agora vamos à análise. Então, aos poucos, vocês vão notar que assim, nós temos 4 elementos em cada estrofe. O primeiro, que é o ó Senhor, analisando uma dimensão do sagrado. Em segundo, no segundo verso sempre vai ter a realidade, a condição atual dessa criatura, que é, no caso, entre sentimentos que malverso. O terceira linha sempre vai ser o que ele busca. Então tem uma realidade e o que ele busca vem na terceira. E aí, o que ele busca se completa na quarta linha. Então aqui nós vamos dar agora a nossa contribuição. Entre sentimentos que malverso. O malverso são os desvios do ideal, aquele que se apropria e que se destina incorretamente, aqueles que são administrados de uma forma inadequada. Então, entre os sentimentos que malverso, que são destinados de forma inadequada, que eu não sei administrar, busco sublimar o controverso. Sublimar, elevar, levantar o controverso. O que são o controverso? As contradições internas, os conflitos. Então, busco sublimar os conflitos, as contradições. Morador no hábito adverso. O que é o adverso? O adverso vem de adversários. Aquilo que traz a desgraça, que traz o impróprio, que traz o vergonhoso, o depreciativo. Então, agora eu vou juntar tudo e vou explicar a ideia, né? Então, aqui, o eu lírico, ele sente-se fragmentado e fragilizado, desviando-se do equilíbrio da lei. E aí, ele reconhece que ele está malversando, que ele está administrando mal os seus sentimentos, que são os talentos que a ele são confiados. Então, isso é, ele sente que desgoverna as emoções, que usa-as de maneira imprópria, errada, improdutiva. Só que ele tem um desejo de sublimar o controverso, que é essas contradições, esses conflitos que estão acontecendo dentro dele. E aí, desse desejo sublimar, ele tem um anseio, ele sugere um anseio espiritual. Transformar os conflitos em algo elevado, como o chumbo se torna ouro. E aí, ele confirma que esse controverso ele é morador no hábito, nos hábitos dele, nas suas rotinas, é morador do hábito adverso, isso é, ainda está preso aos vícios, paixões e comportamentos negativos. Então aqui a gente percebe que há um eco em que ele deseja elevar e promover as suas fraquezas a patamares superiores, porque elas estão obscurecendo
a tão desejada conexão com Deus. Então, o que é? Esse é o momento em que o eu lírico ele percebe que necessita de mudanças, mas ainda não é capaz de fazer. Ele nota que tem sentimentos que malversa, que existe o controverso que necessita sublimar, que tudo isso mora num hábito de adversidades, que ele não sente orgulho, ele tem vergonha, mas ainda não é capaz de fazer. Ou seja, é o momento em que ele está prestes a tomar uma decisão. Sebastião, eu expliquei um pouco, né? Agora é com você. E cada um nós vamos fazer isso. Eu vou explicar um pouquinho o sentido de cada palavra, o que eu enxerguei, a visão do eu lírico, e aí você vai, claro, você vai fazer o que você enxerga que tem por aí, né? Com certeza. Como tudo é cópia de exatamente tudo, creio que você falou com você mesmo. Que o Senhor que une os versos é a sua própria consciência profunda, o seu espírito imortal, e você está falando com Ele. Porque você é um aglomerado de sentimentos que está sendo mal versados, mal conduzidos, por faltar essa conexão com o Senhor que a tudo rege no seu universo consciencial. E percebendo, sendo sincero consigo mesmo perante esse diálogo, porque não tem como você falar com a sua essência tentando sair pela tangente. Então você reconhece nesse Senhor que une os versos, porque essa essência, sem ela não existiria a individualidade. É ela, a essência que faz o cingimento como se fosse a costura em todas as facetas que compõem o ser. Se você olhar para a sua consciência, para o aglomerado de virtudes, é o élan que une todas formando uma só realidade. E aqui você está, ao mesmo tempo, reconhecendo o que está fazendo e apresentando o seu projeto de vida para habitar, mais tarde, em algo sublime. Então, vendo por essa angulação, ó Senhor, que une os versos, que une todas as consciências psicobiofísicas, morais e espirituais, numa só realidade. E eu estou navegando entre sentimentos e, por desconhecê-los, acabo malversando, utilizando mal esse universo tão nobre. Porque os sentimentos de hoje serão os pensamentos de amanhã. E os pensamentos de amanhã serão as virtudes vindouras ao passar pelas inteligências intelectiva, emotiva e espiritual. E já tem a nobre intenção, eu estou buscando sublimar o controverso. Mas o meu olhar nem sempre está enxergando o que é real, porque eu moro no hábito do adverso. Então, se eu moro nesse hábito do que é adverso a ti, você é o Senhor que une os versos. E eu ainda estou morando no hábito que é adverso a essa união. Não permite ser um contigo. Pelo apego ao transitório, por desconhecer o que é perene, me sinto como Paulo de Tarso. Onde eu quero, eu não consigo. Onde eu não quero, eu me vejo fazendo as mesmas coisas. Então, para não tirar muito o seu tempo, porque hoje é você o Senhor do tempo quase total, então eu fico por aqui
e depois qualquer coisa a gente volta. Veja só, pessoal, é muito interessante essa experiência, porque conforme o Sebastião foi explicando, eu não sei você aí, mas eu fui arrepiando, né, todo da essência que ele estava captando, né? Então veja, nós vamos começar a ver que desse momento de conflito, mas que ele tem um anseio de mudança, agora o eu lírico, a cada estrofe, a cada quadra, ele vai se levando, tá? Então aquele é um momento de virada de chave, mas ainda não virou. Nós vamos notar a evolução dele e eu vou tentar trazer um pouco da visão, mas com certeza o enriquecimento de Sebastião vai fazer toda a diferença. Então vamos lá. César, muda de tela para a gente, por gentileza. Ó Senhor da vida, entre dívidas devidas, busco destramar dúvidas, ávidas por verdades impávidas. Vamos dar um pouquinho de significado para cada palavra, e aí a gente vai juntar o contexto delas. Devida. Ele traz aqui uma ideia que, mesmo sendo uma dívida, tá? Porque é devida, tem algo além disso, que remete a ser justa, a merecida, e que cabe a cada um por direito ou dever saudá-la. Então, uma dívida justa, é uma dívida merecida, é uma dívida que ele tem o direito de saudá-la. Então veja que ele não está fugindo dessas dívidas. Ele reconhece e nós vamos entender na segunda frase que ele não tem intenção de fugir. E aí você fala destramar, ele busca destramar dúvidas. Então, busca desfazer, desmanchar a trama das dúvidas, ou seja, solucionar as dúvidas. Mas de onde vieram essas dívidas? Vieram dos momentos em que ele não soube olhar, não soube destramar os momentos de dúvida, e aí ele, por equívocos, não soube fazer distinção, ele fez uma opção. Agora ele busca destramar, busca destranchar todas as dúvidas, todos os momentos em que ele, nessa união com esse Senhor, ele não conseguiu enxergar o caminho que deveria ter. E aí, ávidas. Ávidas é de insaciáveis, que tem muita fome ou muita sede. Então, o ávida, ele vem da própria dúvida. Então, as dúvidas são ávidas. A ávida tem uma continuação da dúvida. Mas aí você vai falar assim, mas quais são essas dúvidas? Não são aquelas dúvidas pueris, aquela inocente que você fala assim, será que vai chover? Né? O que tem para comer? Não é dessa dúvida que o eu lírico está falando. Ele está falando das grandes questões que ressoam dentro da sua alma, aquelas questões que a criatura ela se sente em momentos de grandes decisões. Então, ele busca destramar essas dúvidas que estão ávidas, elas estão sedentas. Pelo quê? Por verdades. Verdades impávidas. O que são impávidas? Aquelas que são corajosas, que não têm medo, que não têm receio de enfrentar, que não têm receio dos abalos. Então aqui remete aquelas verdades que somente a fé pode trazer, aquela fé inabalável, aquela em que é capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então ele busca, entre dívidas devidas reconhecer, busca destramar, desfazer, desmanchar as dúvidas que são ávidas, sedentas por verdades impávidas, né? Que não tem medo de qualquer cenário. Então aqui, o eu lírico, Sebastião,
ele está se remetendo à fonte da vida, esse Senhor, e porque ele fala Senhor da vida. Então ele reconhece esse Senhor como a fonte da vida. Então ele está se remetendo a essa fonte, a todas as suas manifestações de vida, porque as dúvidas, as dívidas foram todas ocorrências da manifestação desse Senhor. E aí, o foco aqui, ele está trazendo para aquelas responsabilidades morais e existenciais, porque ele trouxe as dívidas devidas. E nessa confusão mental que ele se encontra, ele sabe que agora ele tem um anseio por solução. Então, o eu lírico, ele reconhece e revela que não quer mais se iludir, não quer mais dúvidas, ele não quer mais o caminho equivocado. Ele aqui está próximo da grande virada da vida dele, né? Então, vamos dizer o seguinte, ele subiu mais um nível para que no próximo estrofe aí ele entre no ponto ideal. Sebastião, agora é com você. Se na trova ou na etapa anterior percebemos num exame de consciência ele falando com a essência de si mesmo, reconhecendo que está malversando o que lhe foi confiado, prometendo ou falando que está se esforçando para sublimar o que está contra esse Senhor que une os versos, e mais ainda é morador do hábito adverso, no lado contrário a esse Senhor ainda. E aqui ele desce um degrau, embora a vida com V maiúsculo é o próprio Deus, mas é uma dimensão dentro do. E aqui percebemos no nosso universo que quem dá e retira a vida é a mente. Então ele está falando com o seu mundo mental, com o seu Cristo interior que o gerencia. Ó Senhor da vida, que Ele é que tem o poder para dar e retirar a vida, como nos disse Jesus. E falando com esse Senhor da vida, onde está os departamentos da própria mente, a inteligência, o poder imaginativo, os desejos, as memórias, consultando essas próprias memórias, ele sabe que está entre dívidas devidas, porque no acesso dessas memórias, ele tem 4 dimensões para conectar-se. Com o Senhor que une os versos, com o Senhor da própria vida, a própria mente, com o Senhor onde está o controverso, o adverso, o inconsciente, e com o Senhor onde moram os hábitos, os instintos. Pensamentos geram condicionamentos que geram hábitos, que geram os instintos. Ele está falando com essas 4 unidades, mas aqui focado diretamente com o mundo mental e o seu gerente, que é o Cristo interior. Ó Senhor da vida, e reconhece por esse mecanismo de exame de consciência que é o que nós chamamos de portal que nos leva às nossas memórias. Memórias superiores, falando com o Senhor que une os versos. Memórias adversas, contrárias, o inconsciente, os porões de nossa consciência. Ao mesmo tempo, o nosso, hoje, o agora, dentro da própria vida, que é o mundo mental e o mundo dos hábitos. Então, ó Senhor da vida.
entre dívidas de vidas. Fiz um exame de consciência, me conectei contigo, estou mais servindo o Senhor periférico que a ti, o Senhor das verdades impávidas, do que é sublime, do que é perene, do que é pleno. E se estou em dívida contigo, eu estou buscando destramar essas dúvidas de como fazer a sua vontade e não a minha, ou desses senhores que constrange-me nesta busca ascensional. A minha intenção é por buscas de ávidas verdades legítimas, aquela que a tudo encara. Eu penso na verdade, eu sinto o que estou pensando, eu falo o que estou sentindo e vivo o que estou falando. Se aqui ele falou com a vida, lá ele falou com a consciência que gera esse próprio universo, porque a mente é uma emanação da própria superconsciência, do espírito. Nós já falamos com o espírito, com o Senhor que rege o universo, o nosso universo consciencial, falamos com o nosso mundo mental. Agora vamos deixar ele nos conduzir para outra dimensão. Bem, quem está nos ouvindo consegue perceber aí nitidamente que tem 2 raios de alcance aí distintos, né? Então, nós pedimos a paciência de quem estiver me escutando para só pegar a parte mundana e depois fique com a parte que o Sebastião está trazendo, que é bem mais mística, que é a proposta do poema, que inclusive o poema é místico, né? Quem quiser saber o que é místico, místico é essa parte da conexão com o divino. César, muda uma tela para nós, César, por gentileza. Então vamos lá. Ó Senhor do tempo, entre distrações e contratempos, busco discernir a tempo realidades que não contemplo. Por mais que a gente saiba a definição de algumas palavras, compensa nós olharmos o sentido alternativo, porque como é uma conexão mística, nós temos que entender que às vezes também a simbologia das palavras são além daquilo que a gente imagina. Então, distrações aqui, ele tem um sentido entre distrações, ele tem um sentido além das diversões. Ele também enxerga os desvios, os enganos, os equívocos, aquilo que mantém um espírito distante, alheio às realidades mais profundas. Então, entre distrações e contratempos. O contratempo, ele vai trazer o sentido de obstáculos, de circunstâncias ou incidentes inesperados que impede que ou contraria o curso normal das coisas. Então, entre distrações e contratempos, busco discernir a tempo. Então, busco discernir, busco ampliar a capacidade de percepção, de distinguir, de diferenciar, de entender e compreender a tempo, né? Então, aqui, o a tempo, ele já está dizendo o seguinte: ele retira o deslocamento da ansiedade e da depressão. Ou seja, ele não vai, ele busca discernir sem aqueles estados emocionais do passado e não aquele do futuro no aspecto de ansiedade, não no aspecto do superconsciente, mas daquele que que te tira um pouco da visão do presente, né? Aquele estado ansioso
Então, busco discernir a tempo realidades que não contemplo. O contemplo, a gente pode chegar e falar assim, mas eu sei o que é contemplar. Só que o contemplar aqui, ele está ligado ao latim, à origem do latim, que é o olhar atentamente, que é o considerar, o meditar. Então é aquele que busca discernir a tempo realidades que antes eu não levava em consideração, que eu não meditava, que eu não admirava, ou seja, que eu sequer sabia que existia. Então aqui o, o Senhor do tempo, ele está regendo o fluxo dos acontecimentos. Então aqui é uma conversa com esse Senhor que tem a regência do fluxo, porque ele está falando do tempo. Então o eu lírico, ele confessa, ele está confessando que ele ainda está perdido entre distrações e contratempos, que são os elementos que estão afastando ele do essencial, desse Senhor, né? Desse Senhor que está regendo o fluxo. E aí, é, ele, ele inclusive, ele está reconhecendo que existe algo além da sua capacidade de controlar. Tá? Por isso que eu quis falar da ansiedade, porque a ansiedade muitas vezes já vem um espírito de querer controlar o que vai acontecer amanhã. E ele não está preso a essa necessidade de controle. Ele aqui, ele está chegando exatamente no ponto de virada. Tá? E aí ele percebe a finitude humana que não quer mais desperdiçar o tempo que o Senhor está lhe concedendo. Então, o desejo de discernir a tempo revela que não aquela urgência de querer sair apressado, mas sim a importância de se aproveitar o tempo, compreendendo todas as realidades que antes ele não conseguia enxergar. Então, aqui, o poema aponta a necessidade de despertar para uma visão mais ampla, uma percepção espiritual que transcende as rotinas e as distrações. Sebastião, isso foi o máximo que eu alcancei. Vamos lá. Nós sabemos que o tempo é o perispírito. Então aqui ele está falando com o seu universo perispiritual, que é o veículo de expressão da vida, que é a mente, que manifesta o Senhor que une os versos. Então, se a mente fez a sua oração falando com o Senhor que une os versos, agora vemos aqui a segunda estrofe, o perispírito falando com a mente, falando com o Senhor da vida. Agora estamos vendo o corpo falando com o perispírito. Ó Senhor do tempo, que rege o que integra, o que desintegra, porque o perispírito é que faz nascer em obediência à mente e morrer no tempo devido cada célula, cada molécula, cada divisão, cada átomo e subdivisão aqui no universo material. Então, ó Senhor do tempo, universo biológico falando, o ser do corpo conversando com o seu Senhor. Entre distrações e contratempos, eu me distraio nos apetites, nos aromas, com os meus sentidos. E essas distrações e estas coisas que estão contra ti, que é o Senhor do tempo, que tudo tem que ser no tempo devido, eu busco discernir isto antes que eu morra a tempo. Porque do contrário, a morte será em vão. Hoje, realidades que ainda não contemplo, porque estão em ti,
não sinto plenamente tu em mim. Do contrário, contemplaria a sua presença em mim. Sei que a minha destinação é evoluir até se transformar à sua imagem e semelhança, semelhante a ti, que também está evoluindo, como ficou demonstrado aqui quando falava com o degrau subsequente, que entre dívidas devidas também buscas destramar essas dúvidas e está ávido por verdades legítimas, verdades impávidas. Então, Senhor perispiritual, consciência do meu ser como corpo, que tem como consciência a vida, que é o mundo mental, que tem como Senhor a sua essência consciencial que une os versos. Mais uma vez, imaginando o corpo nesse diálogo com seu modelo organizador biológico, o Senhor do tempo ou faz tudo a tempo ou morre. E se o outro continuar também nos hábitos que a mente determinou que estava, ele também morrerá. Então, primeira e segunda morte. Por isso, a sinceridade com o Senhor perispiritual, o modelo organizador biológico, reconhecendo as distrações que a vida está ofertando entre os prazeres e gozos, e nesses hábitos, nessas atitudes, contra o próprio dinamismo do tempo, que não espera pela transmutação do corpo, ou faz, ou morre. Então, ele busca discernir esse mecanismo de nascer, viver, morrer, esse perpétuo dinamismo que em mais ou menos 20 dias a totalidade do corpo morre e renasce, e realidades que ele ainda não contempla em profundidade, em plenitude, para que ele possa se deixar conduzir pelo tempo que quer ser conduzido pela vida, que já se entregou ou está se apresentando para o Senhor que une os versos. Uau! César, mude uma tela para nós, por gentileza. Ó Senhor das virtudes, entre teorias e vicissitudes, busco a miúde a servitude, na mansuetude da licitude. Aqui, esse eu lírico, ele agora reconhece, identifica virtudes. Agora ele está num outro nível. Então, vicissitudes. Muitas pessoas vão querer trazer o sinônimo de falar, mas vicissitude é a mesma coisa que contratempo. Não, não é. Tá? Apesar de haver a própria definição de um ser sinônimo do outro, mas o contratempo, ele é sim um obstáculo, um incidente inesperado, mas que impede o curso normal. Tá? Já a vicissitude não. Ela é uma condição de mudança, mas no sentido de alternância. São realidades mutáveis. São situações que acontecem que é da vida. Por todos os momentos nós passamos por mutações. Então, é a imprevisibilidade. Então, entre teorias e vicissitudes. Teorias traz o intelecto, traz a parte intelectual do homem. Então, entre o intelecto e entre o conhecimento e a imprevisibilidade, busco a miúde. O que é a miúde? Repetidas vezes, com frequência. Então, olha como já mudou realmente o estado dele. Se antes ele estava falando dos conflitos, agora ele está numa outra condição. Então, ele busca repetidas vezes, com frequência, a servitude. A palavra servitude,
é uma flexão, uma variação da servidão. Mas aqui, veja só, a servitude, ela é além da servidão. Por quê? É a servidão com virtude. Ou seja, então a servidão que reforça a virtude no servir. Então não é escravidão, é um servir voluntário, não mais em sua própria causa, mas por uma causa maior. Então busco repetidas vezes a virtude da servidão, na mansuetude da licitude. Mansuetude é novamente uma flexão também da mansidão. Mas aqui ele novamente reforça a virtude da mansidão. Então ele não está deixando de forma equivocada a dizer que aquele manso, no sentido de apenas ser brando, aquele que é calmo. Não, ele está falando que não é aquele manso por educação ou timidez, é a mansuetude, é o manso no sublime da mansidão, é a mansuetude. Tá? Então, busco a miúde a servitude, na mansuetude da licitude. Nesse contexto da licitude, ele será, tudo isso vai acontecer em conformidade com a lei maior do que é justo e permitido. Novamente, ele reforça o lícito, mas não no lícito dos homens, o lícito no nível virtude, que é essa conexão com o Senhor das virtudes. Então, nós chegamos aqui, lá na estrofe anterior, que era o Senhor do Tempo, ele chegou na metade. Desta metade, que é o do Senhor das Virtudes, ele, se é o lírico, ele está identificando que o conhecimento intelectual, que as teorias, e o lado prático que ele desenvolveu para solucionar os desafios que estão contidos nas vicissitudes, que são nessa imprevisibilidade, nas alternâncias de cenário, não bastam para ele alcançar a verdadeira elevação. Então agora ele almeja, ele identificou que é na legítima servitude, na legítima servidão, ou seja, na entrega voluntária ao bem maior, no abandono do orgulho e de todas as resistências que ele tinha nas estrofes anteriores, naqueles estados de consciência anteriores, ele tem que agora abandonar tudo. Então, ele realmente virou a chave. Agora, ele vai aliar o pensamento, a ação, à virtude. É por isso que tem virtude a todo momento. Sebastião. Como tudo tem segunda oportunidade, volta o mundo mental falar com a consciência outra vez. Fez um lance psicobiofísico, moral e espiritual. Agora, ó Senhor das virtudes, está falando com a superconsciência, que é o reino das virtudes no ser. Entre teorias e transformações, que vicissitudes para Kardec é transformação também. Então, entre teorias e práticas, porque o mundo mental tem a inteligência, tem a imaginação, tem o desejo e etc. Então, o conhecimento é que vai abastecer a inteligência, são as teorias. Entre teorias e transformações, eu busco o tempo todo servir dentro do meu processo consciencial. Faço isso pelo prazer de servir, porque na mansidão da solicitude, do que é certo, da licitude, melhor dizendo. Licitude é tudo que é lícito. Então eu sou manso naquilo que é lícito. Então, entre teorias, o que eu conheço,
perante a Ti, que é o Senhor das virtudes, essência que nutre e norteia a minha consciência. Então, entre o que eu sei e o que eu faço, eu estou buscando servir pelo prazer de servir, mas manso dentro da verdade, do que é legítimo, do que farias tu se estivesse em meu lugar. César, mude mais uma tela, por gentileza. Ó Senhor da imensidão, entre solidão e escuridão, busco a Ti em prontidão, na vastidão da gratidão. Agora o diálogo do eu lírico é com esse Senhor da imensidão. Imensidão está trazendo o conceito do infinito, do incalculável, do incomensurável, tá? Então, ele vai falar assim, com esse Senhor do infinito, de algo que ele não tem dimensão, que ele é incapaz de calcular, ele se encontra agora assim, entre solidão e escuridão. A solidão e aqui e a escuridão, elas vão trazer um sentido muito mais profundo do que nós vamos imaginar. Eu vou falar da prontidão para depois voltar na solidão e na escuridão, tá? A prontidão é aquele que está pronto para fazer aquilo que deve ser feito. Se ele lá no Senhor do Tempo não vai perder mais tempo, agora ele de fato se sente pronto, ele se sente fortalecido para tudo aquilo que ele propôs lá para o Senhor das virtudes. Então, agora ele busca, independentemente do tempo, ele está pronto. A prontidão aqui, ela é parte de um desenvolvimento capacitativo dele. Ele não tem mais nada que o impede de realizar o que deve ser feito. E aí, veja só, na vastidão, ela também tem um sentido de tamanho, mas não do infinito, do incalculável, mas sim de profundidade, de importância. Então ele vai procurar a prontidão na vastidão, na profundidade e na importância que for devida, né? E da gratidão. A gratidão, aqui eu fui no termo do latim, porque nós já sabemos o que é ser grato, mas vamos entender no termo latim. A gratidão vem de gratus, que tem o mesmo sentido que graça, que bênção, que dádiva. Então, assim sendo, a gratidão aqui significa que ele está em reconhecimento que tudo na vida para ele é bênção, é dádiva divina. Então, busco a Ti. E agora a busca dele é ao Senhor. Olha, busco a Ti em prontidão, na vastidão, na profundidade e na importância da gratidão. Ou seja, não só com o sentimento de grato, mas em reconhecimento que tudo no ambiente, tudo aquilo que permeia é dádiva divina. Então aqui, esse Senhor da imensidão representando o infinito, ele é o divino que transcende a todo limite. Então o eu lírico, ele, ao tomar a decisão daquele comportamento virtuoso, lá na conversa com o Senhor das virtudes, ele identifica que dentro da imensidão do Senhor, nessa viagem interna que ele está realizando, esta viagem, ela é uma viagem enfrentando, estando de frente com toda e qualquer solidão. E o solidão, em que sentido? Em que agora ele não é mais
um autômato que está sendo empurrado, nem um tutelado. Agora ele é sozinho, está em solidão, mas no sentido de que ele não tem mais, veja só, ele não é mais um autômato em que vão empurrando ele e nem um tutelado em que vão pegando na mão dele. Ele está caminhando em altivez. E da escuridão, por quê? Porque a escuridão é exatamente em tudo aquilo que tiver ausência de luz. Ou seja, todas as sombras íntimas ele está caminhando e está varrendo, está andando por tudo isso, buscando a ti, em prontidão, buscando em todas as sombras, nesse momento de solidão, a transformação de todas as sombras que existem lá. Essa gratidão perante o Pai aqui se torna um estado de consciência e que de demonstração que para ele não há mais limites. Não há mais limites a esse estado de consciência de gratidão. Porque tudo aquilo, inclusive as sombras, para ele são sinônimos de dádivas, de bênçãos. Sebastião, isso foi o máximo que eu alcancei. Então vamos voltar lá no início. Então, se no início o Cristo interior, o Senhor da mente, juntamente com seu instrumento, conversa com o Senhor que une os versos, alguém no degrau de baixo imita-o, fazendo o mesmo, que é o Senhor do tempo falando com o Senhor da vida, que é o perispírito fazendo o mesmo que a mente fez em conexão com a consciência, sendo ela uma emanação da mesma. E parece que alguém no degrau de baixo viu ele fazendo e fez a sua oração pedindo para ele, o perispírito, que era o Senhor do vento. E cada um mostrando o que estava fazendo para esta união, para essa integração com o todo. Então a mente dizendo que entre sentimentos que ela malversava, ela estava buscando sublimar o controverso, mas ainda estava morando no mundo adverso. Ela estava mais para a mente subconsciente do que para a mente superconsciente. Ó Senhor da vida, agora o perispírito falando para a mente, entre dívidas devidas, quer dizer, eu estou em débito contigo, eu sou o seu veículo de expressão e não estou sendo fiel. Mas também estou buscando destramar essas dúvidas de como fazer isso, de como manter essa fidelidade. Para quê? Para que eu consiga buscar avidamente as verdades legítimas, verdades impávidas. E ao mesmo tempo, o corpo físico falando com o perispírito. Ó Senhor do tempo, entre tantas distrações e contratempos, distrações dos sentidos, prazeres e gozos, eu também estou buscando discernir isto a tempo de me transformar e ser um contigo, para entender as realidades que eu não contemplo ainda. Vimos o retorno dos três numa só realidade, que eu não percebi esse detalhe. Os três, falando com o Senhor das Virtudes, perceberam que era um só. A mente, que é uma emanação da consciência, o perispírito, que é uma emanação da mente, e o corpo físico, que é uma coagulação do perispírito. E os três se fazendo um, ó Senhor das Virtudes, falando com a essência de novo. Entre teorias
todos nós, buscando as transformações, buscamos principalmente o tempo todo servir, principalmente servir quem está um passo adiante, ou voltar atrás para servir em seu nome, mas sempre na mansuetude, na mansidão, sendo pacífico dentro da licitude, dentro da verdade do que é certo, do que é nobre, do que é honrado. E ao mesmo tempo, desenvolve mais um upgrade, ó Senhor da imensidão, porque agora enxerga o tamanho deles próprios e de onde eles surgiram. O corpo do perispírito, o perispírito da mente, e agora olhando com os olhos da mente, todos enxergando a imensidão desse Senhor da imensidão, maior do que os três juntos. Entre solidão, porque nos vemos só. O que eu quero, o que me oferta, eu não quero mais. E a escuridão da ignorância. O que eu quero ainda nem sei o que significa adequadamente. Mas te busco, ou busco a ti, em prontidão, como aqueles agentes lá do Senhor da vida, ou aquelas criaturas que estavam prontas, só estavam esperando o trabalho. O que queres que eu te faça? Na vastidão da gratidão, porque gratidão é trabalho. A gratidão do grão de trigo é se deixar matar para transformar-se em pão. Então, eu estou buscando a ti, estou pronto para servi-lo, na vastidão da gratidão, ou seja, em todas as facetas do processo de transformação, de trabalho, que é a gratidão, nós estamos te buscando e prontos para executar o que nos pede. Por agora, só isso. César, por gentileza, mais uma tela. Ó Senhor de tudo, entre vós eu vos saúdo, busco desnudo teu conteúdo, amar a ti em tudo e sobretudo. Essa é a última estrofe. Aqui é o ápice do poema. Então, o saúdo, né? Entre vós eu vos saúdo. Então agora ele já vê em tudo, ele vê Deus. E ele se vê em que? Em Deus, entre vós. Então agora para todos os locais, aonde ele ver, aonde ele se locomover, aonde ele estiver, ele se vê entre vós, entre esse Senhor de tudo. Né? Eu vos saúdo. O saúdo é uma saudação em que antes o eu lírico buscava, agora o eu lírico encontrou, tá? A Deus, ele encontrou aonde? Em tudo. Então, entre vós eu vos saúdo. É agora a saudação de tê-lo encontrado. Busco desnudo teu conteúdo. O desnudo agora é sem dissimulação, sem disfarce, sem subterfúgios, sem não tem mais nenhuma armação de desculpas, ferramentas. Ele está como ele é. Então, eu busco desnudo. Ele não tem mais nenhum tipo de aparato frente a esse Senhor. Né? E aí o teu conteúdo. Então, busco desnudo o teu conteúdo, a essência, todos os atributos do divino. Então, conteúdo é todos os atributos desse divino. E aí, amar a ti em tudo e sobretudo. Aqui, Sebastião, esse eu lírico,
ele é um ato de ousadia dele, porque ele sintetizou os dois maiores mandamentos existentes no universo que Jesus colocou. Quais são os dois maiores mandamentos? Jesus disse o seguinte: ama a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui, veja só como ele sintetizou: amar a ti em tudo. Então, amar a Deus em tudo. Ele já reconhece o segundo mandamento. E aí, e sobretudo, ou seja, amar a ti em tudo e o sobretudo se refere a ti. Então, amar a ti em tudo e sobretudo a ti, né? Acima de tudo. Então, aqui é um ato de ousadia, Sebastião, que esse eu lírico está falando até para o universo, para dizer o seguinte: olha, nós, na nossa humilde percepção, conseguimos sintetizar os dois maiores mandamentos do universo: amar a ti em tudo e sobretudo. Então, o Senhor de tudo é o absoluto, é a verdade última. Entre vós eu vos saúdo, é o reconhecimento dessa onipresença divina, onde após sua jornada interior, depois dos desafios enfrentados entre a solidão e a escuridão, ele finalmente percebe Deus em todas as coisas, busca desnudo o teu conteúdo e é uma forte expressão de desapego total. Ele não tem mais nada que o prende. Então, desnudar-se aqui é totalmente simbólico. Ele se despiu de todas as ilusões, de todas as expectativas mundanas. É um estado de humildade, de pureza, que o coloca numa entrega verdadeira. Aqui, a dualidade entre o humano e o divino se dissolve. Agora, o eu lírico, ele alcança a fusão espiritual com o Senhor de tudo. Eu e o Pai somos um. Sebastião, é onde eu cheguei. Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Primeiro obedecem, depois comandam os fenômenos físicos. Mais tarde comandarão e dirigirão os fenômenos morais. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. A mente, quando desperta, transforma-se no eu superior. E ele, olhando para o seu Senhor: eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus, da consciência, a superconsciência. Então, o Senhor de tudo para o corpo é o perispírito. Sem ele não existe. E é só ele que ele enxerga, não enxerga nada acima desse Senhor. Então, entre vós, porque ele está entrando, ele está evoluindo até se confundir com ele, eu vos saúdo. E assim ele, em relação à mente, na direção do espírito, porque o perispírito vai evoluir até chegar ao estado de mente desperta, eu superior, até a total integração com o espírito puro. Ó Senhor de tudo, corpo para o perispírito para a mente, mente para a superconsciência. Entre vós, porque a mente é uma emanação da própria consciência profunda. O perispírito é a emanação dela e o corpo físico a coagulação dele. Então, entre vós somos um. Eu vos saúdo. Busco desnudo, já não sou mais eu quem vive. Tudo que eu pensava que era, que tinha,
é o negar a si mesmo e tomar a minha cruz e segui-lo. Teu conteúdo, o corpo físico, o conteúdo psi, no qual ele vai se transformar, o perispírito, os conteúdos mentais nos quais eles vão fatalmente vai se transformar, e a mente, que é uma emanação da consciência, quando desperta, retorna à casa paterna. Amar a ti em tudo. Eu vou amar como corpo físico, perispírito, em tudo. E sobre tudo. E o perispírito pode dizer o mesmo para a mente. Amar a ti, sem você eu não existo. Em tudo que são suas expressões. Porque és o Senhor da vida. E sobretudo, a ti. Porque Deus, em relação à criação, se imaginarmos a teoria, o todo é maior do que as partes. Amo a ti em tudo, em todas as partes. Mas, sobre todas elas, a ti, que é o Senhor de todas as partes, sobretudo. Excelente. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa live, mas ainda tem uma experiência que nós vamos realizar, né? Esse sexto estrofe nós analisamos e veja só, vocês tiveram agora a oportunidade, quem está nos ouvindo, em analisar duas percepções distintas, a minha e a do Sebastião, e eu falei no começo que iria até a terceira, que é a sua. E esse poema, ele permite várias outras formas de interpretação, a qual nós fizemos 3 exercícios que eu não vou comentar. Como nós fomos bastante rápidos na live de hoje, eu vou pedir assim para o Sebastião, em cima dessa experiência, ele fazer um pequeno comentário, se ele enxerga alguma coisa além do que ele já comentou. Ou seja, se ele acrescenta algum ponto nesse conto. Né? Então ele não vai ser redundante, não vai precisar falar de tudo o que ele disse, mas se ele enxerga. Então, o que é que nós fizemos? Nós embaralhamos os versos e vamos ver o que acontece. César, por favor, pula 2 slides. Vai, por favor, para a experiência 1. Isso. O que nós fizemos na experiência 1? Nós pegamos o primeiro verso da última estrofe, ó Senhor de tudo, e juntamos com todos os segundos versos de cada estrofe. Aliás, com todos os terceiros versos de cada estrofe. E depois pegamos o segundo verso de cada estrofe. E terminamos com o 4º verso lá da última estrofe. Olha que bagunça que ficou, né? Mas eu não sei se é bagunça. Qual é a proposta aqui? É que talvez nós conseguimos encontrar mais coisas ainda. Então eu vou falar o poema. Veja, aqui ele está parcial. Ele não está os 24 versos, ele só tem 14. E eu vou perguntar para o Sebastião se tem algum ponto para aumentar nesse conto. Ó Senhor de tudo, busco sublimar o controverso, busco destramar dúvidas, busco discernir a tempo, busco a miúde a servitude, busco destramar dúvidas, busco desnudo teu conteúdo, entre sentimentos que malverso, entre dívidas devidas,
entre distrações e contratempos, entre teorias e vicissitudes, entre solidão e escuridão, entre vós eu vos saúdo, amar a ti em tudo e sobretudo. O que você me diz, Sebastião? Tem alguma coisa a mais aí? Se partirmos das 3 palavras intenção, atenção e intensidade, a gente percebe alguma coisa aqui. Então a intenção é o que ele está buscando. A atenção, a segunda faceta, que ele está presente. Então eu estou buscando isso. Onde? Estou presente nos sentimentos malversados, entre as dúvidas, entre as dívidas devidas, entre distrações e contratempos, porque é ali que eu estou corrigindo. Entre as teorias e transformações e vicissitudes, entre a solidão e a escuridão, entre vós eu vos saúdo. Então o que eu estou buscando? Sublimar dentro de tudo isso o controverso. Então, estou buscando destramar as dúvidas, discernir a tempo. Busco o tempo todo a servitude, a servidão. Busco discernir sempre, destramar as dúvidas, que ela ficou 2 vezes. Mas sem problema. E busco desnudo. Então eu vejo, em linhas gerais, a intenção, a atenção. E ao mesmo tempo, creio que na outra vai aparecer a intensidade com que eu vou fazer isso. Vamos aguardar. Isso. Muda pra gente mais uma tela à frente, César. Agora eu vou só na experiência 2, tá? Pegamos apenas 6 versos dos 24. Ó Senhor de tudo, busco a ti em prontidão, entre teorias e vicissitudes, busco discernir a tempo, busco destramar dúvidas, ó Senhor do universo. E aí, Sebastião? Mais uma vez, intenção e atenção. A intensidade ainda está implícita. Então, ó Senhor de tudo, Ele já sabe desse todo que o compõe. E busco a Ti em prontidão, que eu estou sempre pronto a servir. Entre teorias que eu já tenho e as transformações que estou propondo, que eu acredito que as transformações aqui o tempo todo, não enxerguei, são as intensidades, a intensidade com que eu vou fazer. Então, busco discernir tudo isso a tempo. Busco destramar as dúvidas. Então, a intensidade no que se faz isso, então ela já está aparecendo aqui visivelmente. E estou falando tudo isso e dirigindo ao Senhor do Universo. Então, dá para perceber a intenção, a atenção e a intensidade que a gente coloca aqui em linhas gerais, só para não ficar repetindo. É verdade, a intensidade eu busco a ti em prontidão, né? Exato, eu estou pronto. Prontidão já é intensidade. Intensidade, né? Depois discernir a tempo, quer dizer, você vai dar intensidade, né? Você não vai perder tempo, né? Então, é isso aí. Agora a experiência 3. E viu, gente, eu não calculei nada disso, tá? Eu apenas fui juntando versos para poder fazer essa experiência, porque o que nós queremos com isso? É mostrar que em qualquer ordem pode haver várias interpretações auxiliares, mas aí tudo depende de qual é o olhar, a atenção que vai se dar àquilo que está se propondo a estudar. Então, na experiência 3, ó Senhor da vida, na vastidão da gratidão, busco desnudo teu conteúdo, morador no hábito adverso, na mansuetude da licitude, realidades que não contemplo.
Algo a acrescentar, Sebastião? Mais uma vez, a sinceridade do processo intencional, porque ele está falando que está buscando esse Senhor da vida na vastidão da gratidão, quer dizer, no trabalho. Mais uma vez, intenção, atenção e intensidade. Porque para ser na vastidão, eu tenho que estar presente. Está buscando na vastidão. E a gratidão já é a intensidade. Busco desnudo, quer dizer, mais uma vez, despe de si, nega a si mesmo, teu conteúdo. Mas ainda reconhece morador do hábito adverso, mas quer trabalhar na mansuetude do que é lícito, porque o verso anterior está totalmente contrário à licitude, porque é no adverso, é contrário, é a mentira em relação à verdade e assim por diante. E, como está próximo, realidades que não contemplo, ainda não contemplo, estou buscando na mansuetude a licitude, mas ainda não contemplo totalmente esta realidade. César, você pode voltar duas agora, que é a tela da conclusão. Tá? Ela está em branco. Porque, na verdade, por que está em branco a conclusão, gente? Porque toda a discussão foi de uma forma a gerar já a conclusão pessoal de cada um. Então, assim, esse poema, ele é um verdadeiro itinerário místico, passando por momentos de conflito, de dúvida, de distração, de aprendizado, de iluminação e, por fim, uma entrega total. Ela não se restringe a nenhuma religião ou doutrina. Né? Então, cada estrofe ela representa um estágio da alma, como Sebastião pôde demonstrar nas explicações dele, né? E que está enfrentando desafios internos, mas buscando a verdade no divino. Então, essa estrutura em, em quadras, em estrofes monorrímicas, ela está reforçando o que a musicalidade e essa solenidade de uma prece, né? E é esse diálogo com Deus, com esse Deus que ele identifica, né? Então é como se estivesse conferindo ao poema uma aura quase litúrgica, né? Mas sem ter nenhuma religião ou doutrina. Então ele demonstrou o tempo inteiro a sua própria luta íntima contra as suas sombras interiores, mas não aquela luta contra fora. O tempo inteiro era um enfrentamento, mas enfrentamento não de esmagar, não de matar, mas de encarar, tá, as suas realidades íntimas. Então, mas sempre a todo momento buscando essa união com o divino. Então, assim, essa busca pela transcendência, todos nós temos ela. E todos nós estamos ou vamos entrar num estágio desse estado de consciência tratado numa dessas estrofes. Então, o que nós queremos assim concluir? É que a todo momento houve um chamado. Estava havendo um chamado constante. E a resposta sempre estava no serviço, na entrega e no sobretudo quando se define no amor. Então, é uma reflexão, né, sobre a nossa própria jornada espiritual e que quando nós tentamos inverter as frases, nós fizemos outras experiências, Baixo, que nós lemos tudo de trás para frente, tá? Exatamente de trás para frente. Nós fomos descobrindo mais coisas. E o que nós queremos trazer com isso, com essas experiências? É que se você inverter a ordem das realidades que você hoje não contempla, se você inverter a sucessão dos fatos, se você olhar sob óticas diferentes, sobre pontos de vistas alternados, você vai encontrar realidades na sua vida.
Então, assim, o outro me magoou. Tá, esse é o seu olhar. Existe um outro olhar além do outro te magoou, tá? Olha, pelo que eu fiz, houve uma catástrofe. E dentro dessa catástrofe, eu carrego um sentimento de culpa. Tá, o que aconteceu? Você teve participação ativa ou foi algo, entre aspas, uma fatalidade em que a culpa é como você olha? Será que houve uma providência divina para aquilo ter acontecido? Então, ou seja, aquela experiência, Sebastião, é uma provocação para que cada um olhe sob inúmeros olhares o seu contexto, como a gente mostrou o poema. Então, tudo que eu tinha para contribuir, eu tentei fazer agora. Deixo para você agora, Sebastião. Então vamos lá. Analisando, acrescentando um ponto no conto da sua conclusão, diante de qualquer situação, nós precisamos pensar pelo menos em 3 coisas para aqueles que acreditam que existe alguém ou algo que criou tudo isso, que é a alma do universo, que é o Supremo Arquiteto. Então, o que eu vou me sentir? Vítima ou entre dívidas devida? Então, o que o Senhor do universo, o Senhor da vida, o Senhor do tempo, o Senhor das virtudes, todos esses senhores, o da imensidão, o Senhor de tudo, está querendo me mostrar? Ele está me dando a experiência para que eu me culpe, para que eu me puna, para que eu transfira para o outro a responsabilidade, como se ele não existisse? Porque se está equivocado, a situação se está equivocada, então Deus não é a suprema sabedoria, coisa nenhuma. Ele deixou acontecer algo e neste algo eu sou inocente. Então não tem dívidas devidas, coisa nenhuma. Eu sei mais do que ele. Que negócio é esse? Eu quero justiça. E ainda tem coragem de falar com ele, orar para ele e pedir que seja feita a justiça. Mas a justiça está sendo feita na sua própria vida, criatura. Então eu vou identificar o que nessa lição, o que o Senhor quer me mostrar. E vamos supor que eu não tenho nada a ver com isso. É melhor passar pela situação sem nada ter a ver com aquilo, ser crucificado para ser liberto, para ser cristificado. Porque é exatamente isso. Então, se eu tenho alguma coisa, se eu tenho culpa no cartório, como nós falamos, o mínimo que eu posso é reconhecer. Agora, se eu não tenho mais, eu vou agir com compaixão, com misericórdia, com piedade. Eu não tenho outra atitude se eu não tenho nada a ver com aquilo. Mas se eu tiver alguma coisa a ver com aquilo, eu vou fazer de tudo para culpar o outro, culpar Deus, a lei, a vida, porque eu não quero enxergar a realidade de alguém que é a suprema sabedoria. E de alguém que está ali na cena. É só eu pedir, ele me mostre a realidade. Porque ele está, ele é onipresente. E se realmente eu quero sair da situação, ele me capacita porque ele é a onipotência absoluta. Agora, ao invés de questionarmos isso, porque ultimamente, nesse upgrade, Alexandre, você começa a enxergar muitas coisas que fez, e às vezes a tendência é querer a culpa voltar. E o que ficou muito claro, deu alguns exemplos, entre eles, assim que eu enxerguei algumas coisas que eu quis ir para a autoculpa, a autopunição, ele falou, mostra-me
onde está escrito que Jesus ficou apontando os podres de Saulo de Tarso. Ele o despertou e deu a ele novas oportunidades sem o maldizer. Mostre-me onde está ele apontando os podres de Madalena, após dizer: ninguém te julgou, ninguém te apedrejou, tampouco eu. Sempre pedia: vá e mude o roteiro, mude o rumo da sua vida. Vai e não peques mais. Onde está escrito que ele ficou falando que Francisco de Assis era beberrão, passou pela prostituição, foi arruaceiro, foi para a guerra. E eu costumo dizer, quem vai para a guerra e volta vivo, ou fugiu, ou teve que eliminar seu adversário para voltar vivo. Não tem outra opção. E eu, pelo menos, fui militar e sei disso. Só tem duas coisas. Ou você deserta, tem alguma chance de sair vivo, ou vence o adversário e sai vencedor. E nem com vários outros personagens, como Santo Agostinho, que quase enlouqueceu sua mãe até 30 e poucos anos, de tanta besteira que fazia. Então, tudo que a vida nos ofertar tem um significado. O significado é para ver onde eu estou, o que eu estou fazendo dos talentos que me foram confiados. Se aquela situação está mostrando que eu não mudei aquilo, porque a tendência é reagir, se vier esse leão, faça como alguém um dia fizera. Abrace-o, você não tem nada que sair da jaula. Você é meu. Se você sair antes de eu te domar, você vai machucar alguém. Que seria a maldade, a maledicência, a mentira e etc. Então, se Deus não erra, se a lei é perfeita, o mínimo que eu posso fazer, se eu não sei o que fazer, como fazer, onde e quando realizar, Senhor, o que queres que eu te faça? E o máximo, fazer a outro que gostaria que lhe fosse feito, ou lembrar de Jesus. Tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Então eu estou servindo a ti, Senhor, fazendo o que farias tu se estivesse em meu lugar. Eu creio que a essência desse poema está nesta situação, que vai vir antes do item da obra, que já está quase pronto, faltando agora só os ajustes das mestras da gramática e doutoras. E se a pessoa entendê-lo, não precisa ler o item da obra. Se ler o item da obra, que é querer não é saber, e saber querer, aí não precisa ler o resto do livro. Gratidão infinita, mais uma vez. Gratidão a César Ayala, a vocês, espectadores, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos. Lembramos a vocês que quinta-feira que vem o Ivo Coedel estará conosco para falar da obra O Ser Consciente de Joana de Ângeles. E vai fazer a segunda e a terceira parte, ou pelo menos a segunda e uma parte da terceira. Na sequência virá a doutora Miriam de Amorim, do Rio de Janeiro. É uma sumidade no conhecimento do biocampo, de reorganizarmos, reordenar ou reaver a nossa imunidade natural. Vale a pena estar diante desses dois mestres, o Ivo e a doutora Miriam, e na sequência o doutor Jonas. Então, 3 doutores, só eu e o Alexandre aqui que somos
os eternos aprendizes, mas 3 mestres de fato, na arte de ensinar, de nos ajudar a cuidar de nós mesmos, a cuidar do ser integral. Mais uma vez, Alexandre, gratidão infinita. Agora vamos para os recadinhos finais e liberar você. Senão a dona Marcela vai pensar que nós estamos monopolizando tu. Dá um abraço carinhoso nela aí. E agradece por ter liberado. Obrigado a todos. Já adquiriu um de nossos livros, ou os 2? Quer nos convidar para palestrar, para estudarmos juntos? O nosso WhatsApp é o 11 974 44 07 70. Está aí na tela para você. Então anote, tire um print, fotografe e nos dê a honra de estudar juntos. Adquira os livros, nos convide para estudar. Amanhã às 20 horas teremos uma palestra para vocês, que aconteceu na 8ª Jornada Espiritualista do Delta do Parnaíba. E o tema é acolhimento, um exercício contínuo de amor e empatia. Não é grande, uns 30 minutinhos somente. No sábado, às 10 da manhã, a 14ª parte da série Devassando o Incognoscível com Pietro Baldi. E sábado, às 20 horas, mais um estudo, a criação do Espírito, desenvolvido junto ao grupo de Franca. Foi uma live que nós fizemos com o grupo de Franca, que é a Shirley, mais o Sirley, Narciso, participam. O nosso próximo estudo no Telegram é dia 22, às 17h30. E nós vamos começar a devassar o texto das páginas de 307 a 309 de nosso primeiro livro, estudando a 2ª frase de impacto. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. E a transmissão será no Telegram e no Space do X, ou do antigo Twitter. E às 21 horas, nas terças-feiras, a reprise do que acontece aos domingos em nosso Ensino Universal dos Espíritos, em nossas séries. O Davi Ascenso, do canal Programa Espiritismo e Vida, está retransmitindo. E entre, tanto aqui no canal Despertar da Consciência, no programa Espiritismo e Vida, o Ser Integral e, ao mesmo tempo, o Tempo de Despertar o Ser, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem. Vocês não sabem o quanto é importante vossa inscrição. O quanto é importante, além da inscrição, você dizer que gostou ou não gostou. E o quanto é importante, além de dizer que gostou ou não gostou, fazer o seu comentário. E mais importante também, tão importante quanto, você compartilhar os vídeos. Tudo isso faz com que o vídeo tome relevância e o YouTube entende que ele deve ser mostrado para outras pessoas. Se você só assistir a live, não se inscrever, tem um peso, mas é pouco. O peso maior é se você se inscreve, se você curte, tem um peso maior ainda se você comentar e mais ainda se você compartilhar. Cada coisa tem um peso para a plataforma. E ficaríamos eternamente gratos se você nos desse a honra dessas 4 etapas em cada canal e as 3 etapas em cada vídeo. A primeira em cada canal você se inscrever. Depois as 3 etapas seguintes você curtir, comentar, compartilhar. Se ao vivo, a sua participação no chat é tão importante quanto o comentário depois que o vídeo fica
após a transmissão. Fique agora com a nossa agenda presencial, porque hoje estamos aqui, mas estamos palestrando em Marinópolis, no Centro Espírita Allan Kardec, mais ou menos no mesmo horário lá, começa até um pouquinho antes, na rua Goiás, lá no centro da cidade de Marinópolis. Não adianta muito eu estar falando, porque já está acontecendo, ou está terminando a palestra, nesse horário já terminou. Mas fica agora com as palestras, sexta, sábado, domingo. Gratidão infinita ao César Ayala mais uma vez, a você, neste espectador, Corações Solidários e Fraterno e as empresas e emissoras parceiras. Namastê. Palestra com Sebastião Camargo, quando? Sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025, às 20 horas. Onde? Santa Rita do Oeste, São Paulo. Local: Centro Espírita Vicente de Paula. Endereço: Rua Eurípides Pereira da Silva, 405, Centro. Tema: A Chave dos Céus. Responsável: César. Palestra com Sebastião Camargo, quando? Sábado, dia 8 de fevereiro de 2025, às 20 horas. Onde? São Francisco, São Paulo. Local: Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier. Endereço: Rua Paranaíba, 1444. Tema: Bem-aventurados os misericordiosos. Responsável: Luciano. Seminário presencial com Sebastião Camargo, quando? Domingo, dia 9 de fevereiro de 2025. Onde? Aparecida do Oeste, São Paulo. Local: Centro Espírita Amor e Caridade. Endereço: Rua Ernesto Maria Espinola, número 75. Tema: Evangelho, Oração e Bioenergia. Responsável: Amélia. Palestra com Sebastião Camargo, quando? Domingo, dia 9 de fevereiro de 2025, às 20 horas. Onde? Palmeira do Oeste, São Paulo. Local: Grupo Espírita Beneficente Maria de Nazaré. Endereço: Avenida Catanduva, do número 41112, Coab, São José Dias. Tema: A Verdadeira Beneficência. Responsável: Cidinha Ávila. Quinta vivência, o despertar da consciência, quando? Do dia 1º ao dia 3 de agosto de 2025, começando dia 2 às 18 horas e terminando dia 4 ao meio-dia. Onde? Olímpia, São Paulo. Tema geral: Viagem no Tempo. Local: Fazenda Capituba. Contato: DDD 18 99720 1184, Elizabeth Henrique. DDD 14 98226 0019, Lúcia Parra. DDD 17 98169 9889, Isabel. Convidados: Sebastião Camargo, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Marcos Aurélio, Andradina, São Paulo. Namastê.